E aí, tranquilo, parte 3 da nossa aula 4, puxada, né? Mas uma aula bem interessante até. Então, muita atenção, porque vai cair pra cacete na tua prova, fique ligado nisso, vai cair com certeza na tua prova. Um assunto bem chatinho, mas tem esse ponto legal. Depois você começa a dominar, fica mais legalzinho. Então, vamos falar nesse vídeo sobre a competência por prerrogativa de foro. E essa competência é a chamada competência em razão da pessoa, a tal da ratione persone. Essa competência ela diz o seguinte: eu preciso observar qual é a posição que essa pessoa detém, qual é o cargo, qual é a função que essa pessoa detém, porque pode ser que exista uma previsão legal de que ela seja julgada em local diverso do julgamento que se faça de uma pessoa comum. É muito importante você entender isso. Muita gente utiliza aqui o termo foro privilegiado, o que é um erro, tecnicamente falando, porque foro privilegiado advém da ideia que a pessoa detém esse direito. A prerrogativa de foro por prerrogativa de função, olha o nome, é pela função do cara, não pela pessoa em si. Então, por exemplo, não é porque o cara sei lá, professor de alguma coisa que ele vai ter um foro, uma condição privilegiada, né? Um foro de prerrogativa de função. É porque ele é deputado, é porque ele é diplomata, é porque ele é secretário de Estado. Então toma cuidado que o termo foro privilegiado refere-se a uma pessoa que detenha privilégios. E não é um termo correto. Por isso que a gente utiliza corretamente, o CPP mantém essa ideia, tudo bem que é antigo pra cacete, mas ele mantém essa ideia, ninguém nunca mexeu, que é a chamada competência por prerrogativa de função. O foro pela prerrogativa de função. Então não é a pessoa, é a função em si. Por mais que seja em razão da pessoa, como nós dizemos, mas é pela pessoa de acordo com o cargo, a função em que ele estiver investido. Tá tranquilo? Só para você poder, em primeiro lugar, ter essa separação para evitar a fadiga mais para frente. Vamos lá. O que eu preciso entender aqui? Primeira coisa, existem dois tipos de crime que podem ser cometidos por aqueles detentores das condições políticas, principalmente, né? Os agentes políticos em sua grande maioria, que são os crimes comuns e os crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade, crime propriamente político, não é o meu foco de trabalho. Eu não estou aqui para falar de crime de responsabilidade. Tá? Isso daqui não é problema nosso. O que a gente tem que trabalhar aqui é crime comum. O CPP ele vai estabelecer a prerrogativa de foro quando o cara cometer crime comum. E é isso que eu vou trabalhar com você a partir de agora. Uma coisa que você aprende que é muito legal, eu aprendi isso na faculdade de uma forma um pouco diferente, e assim, me serve até hoje. O tal do princípio da simetria da lei. Isso é uma coisa que você aprende naturalmente através de duas visões. A primeira, somente uma lei de mesma esfera pode afetar outra lei. Por exemplo, somente lei estadual pode revogar ou alterar a lei estadual. Somente emenda constitucional, que tem força de Constituição, pode alterar ou revogar a Constituição Federal. No caso da Constituição Federal, né, para revogar é outra. Somente lei federal atinge lei federal. Então, você nunca vai ter uma lei federal, por exemplo, revogando lei estadual. Isso não existe. Mas essa simetria ela também vai trazer para as esferas o pensamento sobre a aplicação da lei. E essa simetria que eu vou te ensinar a fazer agora. Vamos pensar no seguinte. De novo, eu falei para você que eu parto do princípio que você conhece a estrutura do Poder Judiciário. Vamos pensar comigo. Primeira instância, juiz militar, né, fora, tudo bem ser colegiado, mas entenda, juiz militar, juiz eleitoral, que seja, juiz, né, comum, juiz federal. Pensa no seguinte comigo. Se o cara é juiz federal e ele comete um crime comum, homicídio que seja, tá? Você acharia correto que esse cara fosse julgado pelos seus pares? Porque olha só, eu sou juiz federal. Se eu cometo um crime, eu vou ser julgado por juízes da primeira instância. E esses caras são meus amiguinhos. Então, pela lógica, eles vão me proteger. Então, por que a gente estabelece aqui? Quando se fala em prerrogativa de função, é importante você entender que aqui a gente tem que observar superiores e inferiores. Porque, pela lógica, um crime cometido, por exemplo, por um juiz estadual, ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça. Um crime cometido por um juiz federal vai ser julgado no TRF. Eu não posso deixar as pessoas que têm a mesma competência que ele julgar, porque senão vai dar. Por isso que a gente parte dessa loucura de foro por prerrogativa de função, mas não foro privilegiado. Porque seria privilegiado se eu pudesse ser julgado pelos meus, né? Seria um privilégio. Pensa bem. Então qual é a jogada aqui? Eu preciso montar essa simetria. Se eu entendo que um é julgado pelo superior, então vamos dizer, um desembargador do Tribunal de Justiça seria julgado aonde? No STJ.
Um desembargador lá do Tribunal Militar seria julgado no Superior Tribunal Militar. Poxa, legal. Dá pra gente esquematizar isso? Dá, mas eu tô só te mostrando o início da brincadeira. A intenção aqui é você evitar que pares julguem pares. Tá? Então, pô, eu, Dalmo, normal, imbecil que sou, cometo um crime. Eu vou ser julgado por um juiz de primeira instância, claro, porque ele está superior a mim. Agora, se esse juiz comete o crime, eu não posso permitir que ele seja julgado pelos seus. Então ele vai para o superior dele. Agora, o problema é que você sabe que o STF é o cara. Quando você monta aquele esqueminha, né, você tem lá juiz estadual, TJ e STJ. Aí você faz um bracinho aqui, né, abre um espacinho, comum e federal. O STJ ele abrange os dois. Só que acima dele está o STF, acima do STM está o STF, acima do TST está o STF. Aí chega uma hora que não dá. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Juiz singular comum, julgado no TJ. Desembargador do Tribunal de Justiça, julgado no STJ. Ministro do STJ, julgado no STF. Ministro do STF, não tem ninguém acima do STF. Então, ministro do STF, aí não tem como fugir, vai ser julgado pelos seus pares também. Vai em plenário, beleza. Pode ser que, né, não fique tão escroto, mas vai ser julgado pelos seus. Entendeu? Então qual é a pegada aqui da prerrogativa de função? É a não permissão de que ele seja julgado, visto pelos seus próprios, pelos seus pares. Porque senão aí sim a gente vai ter privilégio. Aí sim você teria um foro privilegiado pro cara. Tá tranquilo? Aí você vai pro outro lado. Crime de responsabilidade. Caso que aconteceu, por exemplo, no impeachment da nossa presidente. Não é presidenta não, pelo amor de Deus. No impeachment da Dilma Rousseff. Ela foi julgada onde? Crime de responsabilidade pelos seus pares. Foi lá no Senado. Foi lá na Câmara de Deputados, no Congresso Nacional. Tudo bem, com direção da STF por conta da lei. Mas ele só presidiu. O presidente da STF só presidiu. Agora, crime comum é outra conversa. Então, no crime comum, a gente evita essa aproximação com o tal do foro privilegiado para exatamente não termos pares julgando pares, com exceção não tem fuga do STF, porque senão só quem poderia julgar o STF seria Deus e, né, ele tem mais o que fazer ao invés de ficar cuidando disso. Então vamos nessa, vamos fazer o seguinte, vamos de cima para baixo. Eu preciso esquematizar para você como que isso vai funcionar. Crime comum, tá? Eu não vou ficar separando mais, é crime comum, cacete, vamos ficar nessa. Antes que você me pergunte. STF. O que compete ao STF julgar? Processar e julgar. Quem? Quando comete crime comum. Quais são essas pessoas que têm prerrogativa de foro perante o STF? O STF vai julgar ministros dos tribunais superiores, claro. Então o ministro do STJ, do STM, do TST, do TSE são julgados no STF. Quem mais o STF vai julgar? Presidente da República. Quem mais ele vai julgar? Senador federal. Quem mais ele vai julgar? Deputado federal. Então, todos esses caras vão ter o seu julgamento de crimes comuns feito perante o Supremo Tribunal Federal. Então, você quer começar a esquematizar na sua cabeça, depois você passa isso a limpo, vai anotando, depois você esquematiza melhor. O STF, vamos dizer, em âmbito, para a gente poder separar legal, né? No âmbito do Poder Executivo, o Presidente da República e os seus ministros de Estado. Porque o Executivo vai ter esses caras, né? Ministro de Estado, o ministro ele tem posição de... como se fosse não o presidente da República, vamos dizer assim. Ministros de Estado. Você vai colocar aí aqueles que detenham posicionamento em órgãos independentes. Por exemplo, o chefe da Advocacia Geral da União. Você vai ter também um diplomata. Então, aqueles que detenham posição em órgãos independentes, de presidência ou de direção em órgãos independentes, esses caras também serão julgados pelo STF. Comandante de Forças Armadas. Então, quando você fala no Executivo, você vai ter esses caras. No Poder Legislativo, você vai ter julgamento de quem aqui? Senadores e deputados federais. Também são julgados, prerrogativa de foro, crime comum, dentro do STF. Depois a gente vai falar das exceções, das mazelas loucas. Vamos fazer primeiro o esquema. E no Poder Judiciário? Aí você vai ter, aqui você ficaria até melhor, advogado-geral, você vai ter membros do Ministério Público da União, procurador, promotor, do MPU, ministros do STJ, do TSE, do TST, do STM. Beleza? Então esses caras são julgados no STF. Você vai colocar assim, STJ, Poder Executivo, governador do Estado e secretários de Estado. Assim como o ministro de Estado tem status de presidência da República, o secretário de Estado tem status de governador de Estado. Status, entre aspas, tá? É só para fazer a simetria que eu te falei. Então, do Poder Executivo, você vai pegar os secretários de Estado e o governador de Estado, no STJ.
Do Poder Legislativo, quem você vai colocar aí? Ninguém. Guarda do coraçãozinho. Ninguém do Legislativo é julgado no STJ. Tranquilo? Ninguém. Então, Poder Legislativo, ninguém. E do Poder Judiciário, obviamente, quem é que vai ser julgado no STJ? Desembargadores. Tanto do Tribunal de Justiça quanto do Tribunal Regional Federal. Sempre lembrando, tá? O STJ ele fica no meio do caminho entre comum estadual e o comum federal. Tranquilo? Beleza. Aí você vai ter também membros do Ministério Público do Estado. Fechou? Fechou. Membros do Tribunal de Contas do Estado. Fechou? Fechou. Porque se for Tribunal de Contas da União, STF. Até aí, de boa? Beleza. Depois eu vou falar das mazelas, já te falei. Tribunal de Justiça. Quem o Tribunal de Justiça vai julgar? Aí agora vamos entrar na história. Vamos lá. Executivo, para a gente poder seguir a mesma linha que eu estou fazendo. Executivo, o prefeito. E agora a gente vai ter que fazer uma observação numa súmula, mas calma. Executivo, prefeito e secretários. Claro, secretários municipais. Que o secretário municipal ele tem, entre aspas, o condão, né, a visão de ser basicamente o prefeito. Então você tem aquela história da simetria, por isso que eu gosto dela. Presidente e ministro de Estado. Você vai acabar simetrizando. Aí você vai colocar chefe da Advocacia Geral da União, você vai colocar a galera toda ali. Pessoal da MPU. Governador do Estado, secretário de Estado, que aí é o secretário, não o ministro de Estado, né, que está lá em cima, secretário de Estado. Aí você vai ter o pessoal do Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas do Estado, tudo bonitinho. E aqui embaixo você vai colocar prefeito e quem? Secretários. Secretários municipais, que têm status de prefeito, né, estão na mesma onda. Se por acaso tiver Tribunal de Contas Municipal, que depois da Constituição não pôde mais se criar, mas se mantiveram alguns, também entende que é o TJ que vai julgar esses caras. Legislativo, você vai colocar o que aí? Deputados estaduais e vereadores. E aqui é que está o grande problema. Você vai tacar um asterisco aí no deputado estadual, você vai colocar um asterisco aí também no vereador, pelo amor de Deus. Tá? E do Poder Judiciário, quem é que o TJ julga? Juízes de primeira instância. Juízes de primeira instância. Tamo junto? Tamo junto. Tá, Dalmo, para onde você quer chegar com essa história? Até aqui você percebeu que não tem nada demais. A questão é, infelizmente, memorizar. Não tem para onde fugir. Quando você falar em prerrogativa de função, você tem que meio que memorizar mesmo quem é julgado aonde. Tá? Agora, tem algumas situações que a gente precisa estudar bem. E eu vou te mostrar isso, começando do prefeito, depois a gente fala de deputado, depois a gente fala da questão do vereador, do deputado estadual, da questão do vereador também, tá? Vamos para a tela comigo, que eu quero te mostrar a súmula 702 do STF. Vamos começar a brincadeira. A súmula 702 do STF fala assim, ó, a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeito, pelo amor de Deus, restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de grau superior. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está me dizendo que no caso de prefeito, você tem a obrigação de separar. Se o prefeito cometer um crime comum, ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça. Porém, se ele cometer um crime federal, ele será julgado no Tribunal Regional Federal. Então toma cuidado que aqui em relação a prefeito a gente tem que fazer essa separação. Tá? No caso de prefeito. O governador vai para o STJ, que é um só. Né? O presidente vai para o STF, que é um só. Agora, prefeito depende. Se ele cometer um crime comum estadual, justiça estadual, TJ. Só que pode ser, por isso que eu falei para você tomar cuidado com umas coisinhas aí, pode ser que o TRF julgue o prefeito. Se quiser colocar, até você pode botar TRF, prefeito em crimes federais. Quiser acrescentar aí no seu rol, né, de competência de julgamento por foro de prerrogativa de função. Tá tranquilo? Essa é a primeira súmula para chamar a atenção. Tem mais umas coisinhas. Vamos para a próxima. A próxima súmula interessante que eu quero te mostrar é a súmula 704 do STF. Presta atenção. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. O que eu estou querendo dizer para você aqui? Imagina que você, particular, pessoa comum, comete um crime junto com um deputado federal, por exemplo. Você sabe que o deputado federal possui prerrogativa de função.
Foro por prerrogativa de função, ele vai ser julgado no STF. Eu, particular, cometi um crime, conexão ou continência, não importa, eu vou te explicar na próxima aula isso, não importa qual é a forma de acumulação. Se eu particular, vou ser julgado aonde? No Tribunal de Justiça? Não, eu vou para o STF junto. O que a súmula de 704 falou? Não viola o devido processo legal o fato de você trazer um particular comum para ser julgado junto, baseado na prerrogativa de função do cometedor da infração. E aqui, deixa eu falar uma coisinha rapidinho. Você percebeu que a gente está falando muito infração? Eu estou falando de crime comum, mas também a gente usa muito infração, porque aqui também vale contravenção, vale a porra toda, tá? Não tem conversa não. Tá tranquilo? O que eu quero que você entenda? O particular, ele obviamente seria julgado num juiz de primeira instância, óbvio. Aí teria recurso para o TJ, por aí. Se o particular comete junto com o deputado federal, conexão ou continência, seja lá o que foi que relacionou os dois, um crime, né, comum, vai ser levado para o STF, esquece recurso, parceiro. Esquece recurso. O cara vai perder o maior direito. Então é muito interessante essa súmula. Nada impede. Agora, o particular, em conluio, né, que atue junto com o político, aí ele vai cair na prerrogativa de função junto com o cara. Tá tranquilo? Eu estou te dando exemplo de político que é o mais clássico, mas lembre-se, eu particular cometendo um crime junto com o comandante das Forças Armadas, a STF. Beleza? Beleza. Outra coisa que eu preciso chamar a atenção para você agora é a súmula que mais cai em prova, cai pra cacete. É a súmula 721 do STF, que ela foi convertida na súmula vinculante 45. O STF ele tem feito muito isso de converter súmulas bem importantes em súmulas vinculantes. Porque você lembra a diferença? Se você não sabe, tudo bem. Súmula pode ser editada por qualquer tribunal superior. Súmula do STJ, súmula do TST, súmula do STF. Agora, a súmula vinculante é só o STF, que como o STF está acima de todo mundo, quando ele edita uma súmula vinculante, o que ele diz vale para todas as esferas. Agora, quando o STJ edita uma súmula, é só para a justiça comum. Quando o TST edita uma súmula, é só para a justiça trabalhista. Deu para entender? Então, o STF tem feito muito isso. Pegar as súmulas muito importantes e converter em súmula vinculante. Foi o que aconteceu. Vamos para a tela. A súmula 721 fala assim. Muita atenção para isso aqui. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Aqui é que entra a maior loucura que nós temos para falar. Imagina um presidente da República cometer um homicídio. Você sabe pela lógica que um presidente comete um crime comum, o que ele vai ser julgado? No STF. Porém, se ele cometeu homicídio, é um crime doloso contra a vida. Ele deveria ser julgado aonde? No Tribunal do Júri, baseado na própria Constituição Federal. Competência para julgamento, uma das 4 características do Tribunal do Júri, né? Competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Só que o que ele está me falando nessa súmula aqui? Vamos entender ela pelo outro lado. Se tiver previsão constitucional, e aqui eu falo Constituição Federal, de foro de prerrogativa de função, por prerrogativa de função, prevalecerá sobre a regra do Tribunal do Júri. Ou seja, um presidente da República que cometa um crime de homicídio, um crime doloso contra a vida, um crime de aborto, que seja, mesmo assim será julgado no STF. Você entendeu a pegada? Beleza. Então, não prevalece a competência do Tribunal do Júri sobre foro de prerrogativa de função estabelecido na Constituição Federal. O que a súmula está me dizendo? Agora eu vou te mostrar o prisma dela, eu te mostrei o outro prisma, né? Se o foro estiver previsto exclusivamente na Constituição Estadual, prevalece o Tribunal do Júri. Vou te dar um exemplo. Prefeito, vamos descer. O prefeito tem previsão de cometer crime e ser julgado aonde? No Tribunal de Justiça. Se for um crime comum do Estado, né? Lembre-se daquele papo do federal. Se ele comete um homicídio doloso contra a vida, ele deveria ser julgado no Tribunal do Júri. Mas como a prerrogativa dele está prevista na Constituição Federal, ele será julgado aonde? No Tribunal de Justiça. Até aí você está comigo? Tá, né? O problema é vereador. Como eu te falei, a gente tem problema sobre dois, deputado estadual e vereador. Por que eu estou separando? Tu vai entender daqui a pouco. Não vou falar os dois ao mesmo tempo, não. O vereador, a Constituição diz que vai de acordo com a legislação local se vai determinar ou não prerrogativa de função. Então não há previsão constitucional, na Constituição Federal, não há previsão
de que o vereador seja julgado no Tribunal de Justiça. Mas a Constituição diz que nada impede, não há óbice nenhum, em que a Constituição do Estado determina. Então, vou te dar um exemplo. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ela prevê que vereadores que cometerem crimes comuns serão julgados no Tribunal de Justiça. Aí, beleza. Se a Constituição do Estado prevê, vai para o TJ. Se não prevê, juiz de primeira instância, igual eu. O vereador vai ser tão mongol quanto eu, vai se ferrar igualzinho. Então, isso vai de acordo com a Constituição. Gente, pelo amor de Deus. Se a tua prova que você está prestando concurso pede Constituição do Estado, ele pode te cobrar esse conhecimento. Se ele não pede, nem se preocupa, porque a prova não pode. Por exemplo, uma prova do PRF. Não tem porquê a banca colocar lá, no Estado tal. Tu não tem que saber as Constituições. Agora, se é uma prova do Estado, pede a Constituição do Estado, pede para você estudar prerrogativa de função de vereadores ou de deputado estadual também, que seria o caso aqui, depois eu vou explicar ele separado, aí você tem que saber, tá? Então, mas não se preocupa, se não pede Constituição também, nem se preocupa em saber de todos os estados, não. Então, já que está previsto na Constituição do Estado, o que eu vou pensar? Vale a mesma coisa do presidente. Se vereador comete um crime doloso contra a vida, mesmo que seja previsto o Tribunal do Júri, prevalece o TJ. Tá certo? Não. Exatamente o que a súmula 721, que foi transformada na súmula vinculante 45, determina. Competência por prerrogativa de foro, estabelecida exclusivamente na Constituição Estadual, não prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri, porque a Constituição Federal é maior. E como a Constituição Federal que prevê o júri, então como é que você vai fazer? Prefeito, tem previsão na Constituição? Tem. Então, amigo, esquece o Tribunal do Júri. Agora, vereador tem? Não. Dalma, mas pô, no meu estado a Constituição diz, mas a Constituição estadual, não é? Se é estadual, caguei. Vereador, como é que funciona? Não tem previsão na Constituição, é julgado pelo juiz de primeira instância. Vereador, com previsão na Constituição estadual, cometeu um crime comum, é julgado no Tribunal de Justiça. Se por acaso não existe, melhor dizendo, previsão na Constituição do Estado, mas ele comete crime doloso contra a vida, não há previsão na Constituição Federal para ele ir continuar no TJ. Então ele vai para onde? Para o Tribunal do Júri. Então, competência de prerrogativa do foro exclusivamente determinada na Constituição do Estado, ela não afastará o Tribunal do Júri. Agora, a competência prevista na Constituição Federal e nos estados, aí, porque assim é muito comum, a Constituição Federal já fala prefeito, mas é muito comum a Constituição do Estado repetir que o prefeito tem prerrogativa de foro por função. É muito comum. Agora, é só uma repeteco. Você concorda que é previsto nos dois? O que a súmula fala é exclusivamente. A Constituição Federal não prevê, mas a Constituição do Estado prevê. Então, o vereador, como é que funciona? Se tiver previsão na Constituição do Estado, vai para o órgão que a Constituição estabelece. Eu estou falando TJ porque é o comum. A Constituição do Estado dizer TJ, mas ele pode dizer outro. Sei lá, ele pode dar a louca e colocar lá, vai ser julgado no juiz de primeira instância. Vai repetir o que a gente já sabe, mas a lógica, o comum é ser o Tribunal de Justiça, tá, do Estado. Então, beleza, vai pro TJ. Se por acaso ele chegar para você e falar que há previsão na Constituição do Estado que o vereador seja julgado no TJ, porém ele cometeu crime doloso contra a vida, ele é julgado aonde? No Tribunal do Júri. Deu para entender? Beleza. Qual é o problema? O problema é que muitos professores aplicam essa súmula ao deputado estadual. O deputado estadual, ele pode ter sua prerrogativa de foro prevista na Constituição do Estado. Porém, o que muita gente fala isso, tá? Eu estou chamando atenção porque muita gente fala isso. E hoje já o entendimento está mudando completamente. Muita gente fala isso. Aplica-se a súmula 721 também ao deputado estadual, ou seja, se o deputado estadual cometer crime doloso contra a vida, ele vai para o Tribunal do Júri, mesmo a Constituição preveja, a Constituição estadual preveja a prerrogativa, foro por prerrogativa de função. E aí? O problema é que se você olhar o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele fala que aos deputados estaduais será dado o mesmo tratamento, ou seja, são garantidas as mesmas previsões do deputado federal. Então, muita gente está interpretando essa súmula errado. Pouca gente não. Bom, quem é do direito do processual penal sabe o que está falando, mas muita gente que não é, que é professor meio aventureiro, está entrando nessa onda de falar que essa súmula aplica-se a deputado estadual. Qual é o problema? O problema é que existe ainda também quem é do direito que defende que não deveria ser aplicado. Então, na hora da prova,
concurso, a tendência é que aplique essa súmula ao deputado estadual. As últimas provas aí, pelo menos nos últimos anos, tem entrado muito isso. Eles não têm entrado na seara, não. O problema é que agora em 2017 tem muito entendimento já indo pela lógica. Não, deputado estadual não afasta, não. Porque o deputado estadual, ele também, ou melhor, afasta no Tribunal do Júri, não afasta a Constituição estadual. Porque o deputado estadual também tem o mesmo direito do deputado federal. Então, no caso do estadual, não é exclusivamente na Constituição do Estado, não, porque a Constituição Federal fala dele. Esse é o entendimento que tem prevalecido hoje, pelo amor de Deus. Tá? Então, assim, estou te falando, pra esfera, tô te garantindo, eu falo garantindo. Se a tua prova colocar cabe para deputado estadual, é porque ela entende que cabe. Então você aceita. Se ela falar não cabe para deputado estadual, é porque ela acha que não cabe. A banca acha que não sabe, então aceita também. Por que eu estou te falando isso? Porque você não vai pegar uma prova que tem as duas situações ao mesmo tempo. Exatamente por esse conflito. O que eu estou te falando? Os juristas mais consagrados do Brasil definem, Guilherme Nucci, por exemplo, definem que não se aplica essa súmula ao deputado estadual, porque o deputado estadual tem que ter o tratamento do deputado federal. Ou seja, se o deputado estadual cometer crime doloso contra a vida, mesmo que a Constituição preveja lá, TJ, não é exclusiva. Então ele vai responder no Tribunal de Justiça. Por quê? Simetria. Ele também não vai para o STF igual ao federal. Então olha só, deixa eu resumir isso na tua cabeça. O que está entendendo? Está sendo entendido o seguinte: no caso de deputado estadual, se existir previsão na Constituição do Estado de prerrogativa, de foro prerrogativo de função para ele, mesmo ele cometendo um crime doloso contra a vida, o deputado estadual será julgado no Tribunal de Justiça do Estado. Se a Constituição do Estado não falar nada, aí sim ele vai para o Tribunal do Júri. Deu para entender? Porque também, olha só, você fala, ah, não, então dá, você disse que tem que dar o mesmo tratamento para o deputado federal, então leva para o STF. Calma, aí também a gente já está pulando a simetria. Tem que ter a simetria. Deputado estadual é ligado ao Estado, não à federação. Né? Então ele tem que atender apenas à legislação do Estado. Tá, então como é que funciona o deputado estadual? Mesmo tendo previsão na Constituição estadual, tendo essa previsão na Constituição estadual, não se considera como previsão exclusiva. Então vamos lá, no caso de vereador, se está na Constituição do Estado, é exclusiva. Então ele vai para o Tribunal do Júri, mesmo que tenha previsão na Constituição do Estado. No caso do deputado estadual, não. Se a Constituição estadual prevê esse foro por prerrogativo de função, o que vai acontecer? A competência, né, pelo prerrogativo de função, o que vai acontecer com ele? Se a Constituição prevê, você não entende como previsão exclusiva. Então, prevalece Constituição Federal. Vai para onde? Vai para o Tribunal de Justiça do Estado. O deputado estadual só vai responder perante o Tribunal do Júri se a Constituição do Estado não prever nenhum foro por prerrogativo de função para ele, nenhuma condição desse tipo. Deu para entender a pegada? Então toma cuidado, essa súmula se aplica a vereadores. Então repito, vereador, tendo previsão ou não da Constituição do Estado, ele vai ter que ir para o Tribunal do Júri. Deputado estadual não. Deputado estadual, tendo previsão, fica no foro privilegiado, não, né? Senão vou usar a palavra errada. Deputado estadual fica na prerrogativa de função dele, TJ. Se não tiver previsão, aí sim eu vou para o Tribunal do Júri. Ah, não, mas por que não aplica então o deputado federal a ele? Simetria. De novo, repito, simetria. Tá tranquilo? Então vamos resolver essa parada para ficar legal? Deputado federal sempre vai para onde? Vai para a prerrogativa de função dele, sempre para o STF. Deputado estadual, se tiver previsão na Constituição do Estado, vai para a prerrogativa dele, Tribunal de Justiça do Estado. Se não há, Tribunal do Júri. Vereador, tendo ou não cometeu crime doloso contra a vida, vai para o Tribunal do Júri. Porque no caso de vereador sempre será uma previsão exclusivamente exclusiva da Constituição do Estado. Deu para entender a brigada aqui? Então toma cuidado, tá? O deputado estadual tem esse pequeno detalhe. Não se aplica a súmula 721, porque não se entende que no caso do deputado estadual a competência é exclusivamente prevista na Constituição do Estado. Repito, se por acaso você fizer uma prova e que traga o entendimento que aplica-se, não tem problema. Porque você não vai se deparar com uma questão em que traga as duas vertentes. Mas o STJ firmou isso por súmula e já firmou esse entendimento. Só que você sabe, né? STJ ele firma entendimento, mas não quer dizer que todo mundo vai seguir. Se fosse o STF em súmula vinculante, aí tudo bem. Né? A súmula está estabelecida aqui, mas o entendimento de que não aplica para deputado estadual é só do STJ, não é do STF. Tá? Então já estamos no entendimento bom aí.
Se por acaso, por algum acaso, o teu edital trouxer bibliografia, aí sim, que ele vai colocar lá, Código de Processo Penal comentado pelo, sei lá, professor Renato Brasileiro, pelo professor Guilherme Nucci, pelo, sei lá, Fred Didier, qualquer um. Aí você vai pegar o livro do cara e vai ver qual é o entendimento que ele defende. Tá? O único caso em que eu posso ter um direcionamento é se tiver bibliografia. E como muito edital não tem trazido bibliografia mais mesmo, deu para entender? Então cuidado com o deputado estadual. Tá? Então, uma última coisa, deslocamento do foro. Porque o que significa, só para a gente poder fechar esse ponto. Eu sou deputado estadual do estado de Santa Catarina e a Constituição do estado de Santa Catarina prevê que crimes comuns cometidos por mim, eu sou julgado no Tribunal de Justiça. Porém, eu, deputado estadual de Santa Catarina, viajo, fazer uma visitinha lá a amigos lá no estado do Maranhão e cometo um crime lá. Aonde que eu vou ser julgado? No TJ do Maranhão ou no TJ de Santa Catarina? Deslocamento de competência. TJ de Santa Catarina. Por quê? Lógico, porque eu sou ligado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não do Maranhão. Então não teria lógica nenhuma ter foro prerrogativo de função se eu fosse julgado no TJ do Maranhão, por exemplo. Ah, não, mas é pro TJ, não é isso. É o estado que eu estou ligado também. Então cuidado com o deslocamento. Tá? Vale para o deputado estadual, vale para prefeito, vale para vereador, desde que você tenha essa previsão. Tá tranquilo? Então cuidado com o deslocamento aí de competência. Fechou? Mais uma aula puxada, né? Próxima aula, próximo vídeo, eu juro, a gente vai matar a questão sobre conexão e continência. Vamos trabalhar disposições finais desse assunto e vamos parar, que eu não aguento mais nem você. Um abraço.